Bom, começando a gravação para apresentação do trabalho de TCD. Vou começar a apresentar a tela e puxar o slide. E aí eu introduzo o assunto. Estão conseguindo ver o meu slide? Tá aparecendo Sim, aí? tá sim. Beleza. Então tá, dando início ao trabalho, nosso grupo ficou com o artigo Internet of Things for Smart Cities, Internet das Coisas para cidades smart, né? Até inicialmente pensando seria interessante traduzir literalmente o smart, né, para cidades inteligentes, mas eu acho que hoje em dia a gente já tem já está amadurecida a ideia de smart, né? A gente já tem já smartphone, smart TV, então já faz mais parte do nosso vocabulário, já está mais presente, mais habitual para a gente esse conceito de smart, né? Eu vou tratar primeiramente do artigo, falar um pouco, tentando não entrar muito na área do que os colegas vão tratar. Bom, o artigo, primeiro ele faz um estudo de caso, né? É um estudo de caso sobre a cidade de Padova, na Itália, que em 2014, se eu não me engano, eles começaram com esse projeto de modernização e de cidade inteligente, né? De cidade smart. O artigo ele apresenta a internet das coisas como um recurso viável, como algo que ele é alcançável, atingível, e ele busca esse aprimoramento organizacional da cidade como algo que vai ajudar a cidade a se desenvolver e vai ajudar a cidade a ter uma melhor estrutura, ter uma melhor organização como um todo. O artigo fala que em 2014, né, depois eu vou tratar um pouco disso, sobre essa mudança temporal, né, o artigo fala sobre o quanto é caro, né, a modernização, esse aprimoramento estrutural da cidade, mas que é um investimento, em todo momento ao longo do artigo, ele sempre fala que é um investimento sempre que compensa, né, que é compensatório. Apesar de você ter um alto gasto financeiro, você, no final das contas, quando você consegue atingir essa maturidade smart, né, se eu posso colocar assim, você consegue ter um retorno de benefício tão positivo quanto no mesmo nível do gasto financeiro, né? Então, deixa eu ver aqui nos meus tópicos. Bom, essa estruturação, esse desenvolvimento, ele passa tanto pela iniciativa pública, ele tem um foco um pouco mais forte na iniciativa pública e coisas relacionadas ao Estado, né, no Estado que eu digo a Prefeitura de Padova, mas é possível notar que há também, quando você fala em smart, há também uma dependência dos itens particulares, como carros, celulares, tudo isso também acaba entrando no bolo, né? Acaba fazendo parte dessa modernização. E aí, assim, pela esfera pública tem semáforos, tem prédios públicos, sensores, coisas que podem ser instaladas em vias públicas ou em prédios públicos para fazer esse controle, para fazer essa modernização. E também outros equipamentos como celulares, carros que são de particulares, e assim, são infinitas possibilidades. Obviamente que em 2014 a gente não tinha essa vastidão de itens, até tinha, mas não tinha esse alcance todo de itens smart. Ainda era algo que ainda ia ser difundido, que hoje em dia é muito mais difundido do que em 2014, né? Temos 7 anos de lá para cá, então muita coisa mudou, e novamente eu vou tratar disso depois. Essa modernização ela ajuda tanto no macro quanto no micro, né?
ela, a nível de organização de sociedade, organização pública, administrativa, ela auxilia, ajuda, aprimora com o controle, né, da prefeitura, e também no micro para ajudar pessoas a, por exemplo, escapar do trânsito, ou ter qualidade de vida, ter uma melhora no ar que elas respiram, uma vaga de rua que ela vai conseguir acessar sem ela ter que ficar procurando, etc. Então, assim, ela tem uma escalabilidade muito visível. Ela vai ajudar tanto no detalhe da vida do cidadão, nesse caso do morador de Pádua, quanto de todos os moradores, dos moradores como um todo, né? Então, nesse artigo, ela elenca alguns pontos de aprimoramento que são mais que estão dentro do projeto de Smart City. Eu vou elencá-los e dar exemplo aqui do que vai ser aprimorado, né? O primeiro é a preservação de prédios públicos e preservação de prédios públicos e prédios históricos, né? Prédios públicos a nível de estrutura. A Itália é uma cidade, é um país muito voltado para a história. A gente sabe que tem o Coliseu, tem a Torre de Pisa, tem vários prédios históricos, eles se apegam muito nessa preservação estrutural. Então, com instalação de sensores sísmicos, controle visual de prédios, avaliação de fachada e tudo mais, eles conseguem controlar essa preservação de forma mais acurada, né? De forma mais rígida. Então, é um desses aprimoramentos. Tem controle do lixo, que é com a instalação de lixeiras smart, que vão dizer quando elas estão cheias, quando estão mais vazias, que aí você tem um controle de coleta melhor. E também em relação aos aterros, se eles estão cheios, se eles estão contaminando demais o solo, tudo isso com sensores você consegue ter esse aprimoramento. Aí tem qualidade do ar, para coibir poluição, né? Também com sensores você consegue ver, né, se o ar tá melhor ou pior com base com o uso de sensores. Controle de ruídos, que hoje em dia sempre foi... Você tem a aplicação Smart, mas que é fácil de você fazer o controle, né? Controle de trânsito, que também com câmeras, com inteligência artificial, você consegue controlar e demonstrar o que está mais engarrafado, o que está mais tranquilo. Consumo de energia de prédios públicos e também da cidade como um todo. Controle de estacionamento, como eu falei anteriormente, que é a instalação de vagas inteligentes, né? Você tem sensores na vaga e aí você consegue acessar pelo teu aplicativo, só dando um exemplo na prática, né? Consegue acessar pelo aplicativo, saber onde que tem uma vaga, onde que não tem, onde que está cheio. Tal como o shopping, quando você sobe, trazendo para a nossa realidade, você sobe no andar e você vê lá quantas vagas tem sobrando. Então, isso faz parte do controle de estacionamento inteligente, controle smart, né? Iluminação também pública, que a gente tem também um sensor com base na luz que o poste recebe, mas de uma forma muito mais certa, né? Até assim, podendo apagar se for uma área que não é muito acessado, que não precisa tanto, com um sensor de presença, né? E aí você consegue não só depender da luz do sol, claro, automação e salubridade de prédios públicos, também com sensor de presença, para luz, coisas relacionadas a gasto de água, salubridade, que também é controle de ar e tudo mais, para trazer mais conforto e mais economia para a iniciativa
pública. Conforme eu disse, você precisa de uma mudança cultural, né, para fazer esse aprimoramento. Não é só o investimento financeiro, mas você tem que também ter uma maturidade a nível de administração pública para você conseguir fazer essa implementação. Tem que ser um trabalho de sequência, né? Você não pode fazer uma troca de gestão e aí esse trabalho ser abandonado, porque aí você perde muita coisa e você tem que estar sempre buscando, estar modernizando, investir bastante em estudo para você ter profissionais que manipulem isso, que queiram trabalhar com isso. E, assim, depois eu vou concluir, vou falar só um pouco do final, de como a cidade ficou e etc. Mas eu agora vou dar a palavra para o Alan para falar de internet das coisas. E aí depois eu trago um pouco do final do artigo. Pode falar, Alan. Olá, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui ao tema específico, né, de internet das coisas, né, que é o Internet of Things, IoT, né. Esse termo foi introduzido pelo professor Kevin Ashton, do MIT, em uma apresentação realizada em 1999. Nessa apresentação, ele concebeu um sistema de sensores onipresentes conectando o mundo físico à internet, enquanto trabalhava com identificação por radiofrequência, RFID. Na prática, a internet das coisas se trata de conectar coisas à internet. E a internet das coisas emerge do avanço de várias áreas correlatas, como, por exemplo, sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação, sensoriamento. E os dispositivos IoT, né, chamados também de produtos inteligentes e conectados, possuem 3 elementos básicos. Os elementos são os componentes físicos, que são as partes elétricas e mecânicas do produto, do dispositivo, né? Os componentes inteligentes, que no caso são os sensores, controladores, microprocessadores, storage, os dispositivos de identificação, como RFID, NFC, etc. Software e sistema operacional embarcado, também são chamados de componentes inteligentes. E o outro elemento básico é a conectividade à internet e outros sistemas. Portas de conexão, antenas, protocolos para comunicação. Esses são os 3 elementos básicos aí do dispositivo de internet das coisas. Sobre as tecnologias aplicadas, né, na internet das coisas, são empregadas diversas tecnologias. Na parte de hardware, temos os microcontroladores, sensores, atuadores, motores, baterias, etc. Na parte de software, temos, né, linguagem de programação, sistemas operacionais, vários tipos de protocolos, como o Bluetooth, IPv6, Zigbee, etc. E tem outras tecnologias como Big Data, comunicação em nuvem, Small Data, análise de dados. Tudo são tecnologias usadas, né, empregadas, que quem trabalha com isso vai ter que dominar e aprender para trabalhar com a internet das coisas. Um outro ponto também é a arquitetura básica específica de internet das coisas. A arquitetura básica possui 3 camadas. São as camadas de aplicação, a camada de rede e a camada de percepção. A camada de aplicação diz respeito mais à interface, são os programas que fazem interação com o usuário final. É a camada mais acima, né? Aí temos a camada de rede, que trata dos dispositivos de rede que se encarregam de gerenciar o tráfego de informação. E a camada de percepção, temos o nível mais baixo, né? São os elementos que se encarregam da coleta de informação. Aí, no caso, são os sensores, são os atuadores, são mesmo os dispositivos mais que estão abaixo mesmo, que vão fazer
essa comunicação, né? Começar essa comunicação e os dados para, no caso da internet das coisas aí. E para finalizar, eu vou falar de alguns benefícios aí da internet das coisas. Falar de alguns benefícios, né? Ela habilita a interação entre dispositivos, aquela interação máquina a máquina. Ela permite obter dados, telemetria, a serem processados e transformados. Torna os dispositivos e equipamentos comunicáveis, permitindo que enviem e recebam dados. Possibilita conectar o mundo físico com o mundo virtual. Habilita melhor tomada de decisões, com mais rapidez e com dados de maior qualidade no momento certo. E tem um valor real que é gerado pela interpretação dos dados e da atuação sobre eles. Assim, a internet das coisas pode ajudar a economizar dinheiro, reduzindo tarefas manuais, desperdícios, além de aumentar a segurança de dispositivos de diversos processos, como, por exemplo, os processos industriais. Enfim, assim, para finalizar, no final das contas, a internet das coisas permite melhorar a qualidade de vida das pessoas e o lucro das empresas, que na verdade são os dois grandes objetivos aí da IoT. É isso, eu fiz uma breve introdução, né, sobre a internet das coisas e vamos seguir aí com o colega. Não, beleza. Tá ótimo, Alan. Posso passar então? Pode passar sim. Valeu. O Bernardo vai tratar agora do conceito de Smart Cities. Quando você quiser, Bernardo. Então, na minha parte aqui, eu vou tentar abordar um pouco sobre o que são as Smart Cities. Eu vou tentar explicar com palavras exatas o que é uma Smart City. Vou tentar dar exemplos de Smart Cities no mundo. Vou explicar um pouco sobre a relação entre Smart Cities e Internet das Coisas. E no final, eu vou dar alguns exemplos práticos de aplicabilidade da Internet das Coisas em Smart Cities. Então, começando, o que seria uma Smart City? As cidades inteligentes, as Smart Cities, elas são aquelas que otimizam a utilização de recursos para servir melhor os cidadãos da cidade. E com recursos eu quero dizer isso vale para mobilidade, energia ou qualquer outro serviço necessário para a vida das pessoas. O conceito de cidade inteligente ele está diretamente relacionado às iniciativas que dão prioridade para garantir e aumentar a qualidade de vida das pessoas. E uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Ela incorpora a tecnologia da informação e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramenta para estimular a formação de um governo eficiente. E isso engloba o planejamento colaborativo e a participação dos cidadãos. Vou dar dois exemplos aqui mais aprofundados de duas cidades que são consideradas Smart Cities e vou dar alguns outros exemplos de cidades ao redor do mundo. Vou começar por Nova York, que chegou a ser eleita a cidade mais inteligente do mundo em 2017. Um projeto deles que ajudou muito nesse boom deles foi a colaboração com a Cisco, que é a empresa de roteadores e uma empresa que está totalmente dentro da área de tecnologia. Juntos eles lançaram uma plataforma que transformou os sistemas telefônicos públicos, sistemas antigos, em pontos de acesso à internet para todos os cidadãos da cidade. E além disso, esses sistemas eles passaram a fornecer informações de eventos locais, notícias da vizinhança e listas de entretenimentos. E ainda assim fornecem alertas de segurança. Um outro exemplo que eu encontrei em vários outros artigos é a cidade de Amsterdã, que é considerada pioneira em investimento em tecnologia e sustentabilidade na Europa. E um exemplo disso é que o meio de transporte mais utilizado por lá é a bicicleta.
Amsterdã desenvolveu um produto e serviço no campo de mobilidade urbana, disponibilizando dados sobre tráfego e as opções de transporte disponíveis, além de disponibilidade de estacionamento, táxis e ciclovias. É, os exemplos de iniciativas criadas pela cidade são os aplicativos Happening Amsterdã, um aplicativo que indica locais para se divertir durante a noite ou qualquer horário do dia, e o Drive Carefully, que alerta motorista quando eles estão passando próximos de escolas para que reduzam a velocidade e diminuam o risco de acidentes ou atropelamentos, etc. E outros exemplos de cidades inteligentes, a gente pode mencionar aqui Tóquio, capital do Japão, Londres, que é a atual número 1 do ranking de cidades mais inteligentes do mundo, São Francisco, Dubai e muitas outras. Mas eu trouxe essas aí como exemplos e tentei aprofundar um pouco mais em Nova York e Amsterdã. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre as Smart Cities e Internet das Coisas. Essas duas elas estão diretamente relacionadas em diversos aspectos. É, existem vários indicadores para cidade inteligente que podem ser facilmente medidos e analisados a partir dessa tecnologia da internet das coisas. Com a utilização de sensores presentes nos dispositivos de internet das coisas, uma porção de dados eles podem ser coletados e enviados para um sistema inteligente, e quando eles já estão disponíveis nessa base de dados da plataforma, os dados eles podem ser tratados e analisados para gerar informações relevantes, e essas informações elas podem ajudar a otimizar e melhorar o processo de decisão, seja qual for a área de interesse. E por meio da tecnologia é possível otimizar a entrega de serviço público, melhorar a qualidade de vida da população. Existem pelo menos 7 aspectos dos espaços urbanos que eles estão diretamente relacionados ao bem-estar, qualidade de vida populacional, e são eles: segurança, tempo, custo de vida, saúde, meio ambiente, conectividade e o mercado de trabalho. E a internet das coisas, ela atua diretamente sobre todos esses campos. Ela cria maneiras para as pessoas se relacionarem entre si e com o próprio ambiente urbano. A internet das coisas ela é capaz de organizar a dinâmica ambiental e evitar que o boom populacional venha a se tornar uma completa desordem por conta do grande aumento populacional que a gente tem. E isso pode causar uma desordem se não for bem gerenciado. E não à toa a tecnologia ela está cada vez mais presente em soluções para smart cities ao redor do mundo. Ela atua diretamente em frente como eficiência energética, como o Léo tinha mencionado antes, gestão de tráfego urbano, iluminação pública e muitas outras. E aí eu trouxe 2 exemplos assim que são mais claros sobre a aplicabilidade de IoT nas Smart Cities. E o Léo ele citou os 2 relacionados ao artigo lá de Veneza. O primeiro é a iluminação pública, uma vez que a utilização dos sistemas inteligentes eles associados a sensores de dispositivos de internet das coisas, eles possibilitam maior eficiência no setor de iluminação pública, causando uma redução grande no consumo de energia elétrica. Isso acontece por conta do maior controle da iluminação, pelo uso da tecnologia de LED, associado com os softwares inteligentes e os recursos de IoT. Esses recursos eles são responsáveis por programar o acendimento das luminárias e controlá-las de acordo com a luminosidade disponível no ambiente. Outra que o Léo também citou é a mobilidade urbana. E eu peguei um exemplo prático aqui de uma cidade na Rússia, que é a cidade de Minsk, onde os motoristas eles podem conseguir locais para estacionar antes mesmo de sair de casa. É um projeto piloto que está sendo rodado em Minsk. Pelo artigo que eu li, esse piloto ele tá sendo feito na cidade de Minsk, que é um pouco menor na Rússia.
para logo depois ser implementada na capital Moscou, que é uma cidade que sofre muito com essa questão de mobilidade urbana. E esse projeto piloto, ele foi desenvolvido por uma empresa britânica, que se chama Telensa. O aplicativo ele diz exatamente onde e quando os espaços eles estão disponíveis, diminuindo as voltas no quarteirões para localizar uma vaga, diminuindo também o problema de tráfego, né, por conta desse problema de estacionamento. E o aplicativo ele se baseia em um sensor que é instalado na rua e ele detecta se há ou não um carro estacionado nessa vaga. E se há um automóvel estacionado nessa vaga, ele automaticamente ele mostra no aplicativo que essa vaga não está disponível. E isso facilita na hora de encontrar vagas antes mesmo de sair de casa. Bom, da minha parte é isso. Tentei dar alguns exemplos e dar uma ideia do que são Smart Cities e como a IoT ajuda na melhora e na criação de Smart Cities. Vou passar para o próximo colega aí. Não, beleza, tá ótimo. Cara, eu até passei um pouco, entrei muito na sua área porque eu tinha que tratar do artigo, né? Mas esse lance do estacionamento, ele é muito claro o quanto ele pode ajudar, tanto no macro quanto melhorar a vida do cidadão, porque você tem você evitar que o cara dê voltas e voltas num determinado lugar para conseguir uma vaga. Você tem menos poluição, você tem aí é nível de pessoa, né? Você tem menos gás de combustível, que é chato, né? Assim, qualidade de vida você ganha muito, porque, cara, é muito chato você ficar. Antes de chegar no trabalho, você tem que ficar rodando, procurando lugar para parar seu carro e tudo mais. E assim, é um avanço terrível. Mas assim, pelo menos aqui em Petrópolis está muito fora da nossa realidade, né? A gente sabe que isso não vai levar alguns anos até isso ser aplicado aqui, né? Aqui a gente Sim, não com pode, certeza. aqui a gente não pode nem parar durante 8 horas, né, o carro na rua, né? Tem um limite de 3 horas, então assim, nosso problema é muito mais profundo do que só a aplicação numa vaga smart, né? Mas tá ótimo. Vou passar para o Bruno, então. Bruno, fica à vontade. Valeu. Bom dia a todos. Embora aí meus colegas tenham falado muita coisa, eu vou falar alguns exemplos do artigo, né, e assuntos importantes sobre os sensores, né, principalmente. Até porque não tem como falar só dos sensores sem citá-los na prática, né? Então eu vou tentar falar numa linguagem mais técnica aqui, relacionada aos sensores, e mostrar o passo a passo e o que está por trás disso, beleza? Então, o conceito de cidade inteligente está diretamente relacionado às iniciativas, né, que priorizam garantir e aumentar a qualidade de vida das pessoas. E ao menos 7 aspectos estão relacionados ao bem-estar populacional, né? São eles a segurança, o tempo, o custo de vida, saúde, meio ambiente, conectividade e mercado de trabalho, né? Hoje vou falar um pouco sobre a integração dos sistemas através dos sensores, começando com alguns conceitos e serviços de Smart Cities. Temos o monitoramento da saúde estrutural de edifícios, né, que está presente lá no artigo. Então, a manutenção adequada dos edifícios de uma cidade requerem um monitoramento, né, das condições reais de cada edifício e da identificação das áreas que estão mais sujeitas ao impacto de agentes externos, né? Então, a IoT urbana pode fornecer um banco de dados, né, de medições de integração estrutural de edifícios através de sensores localizados internamente, como sensores de vibração, sensores de deformação, para monitorar o estresse do edifício, sensores de agentes atmosféricos para monitorar os níveis de poluição, sensores de temperatura e umidade para ter a caracterização completa das condições do ambiente. E com esse banco de dados, deverá ocorrer uma redução da necessidade de testes estruturais periódicos, né, e caros, realizados por operadores humanos aí,
e permitirá a manutenção e restauração direcionada de forma mais eficaz. Então, finalmente, será possível ali combinar a vibração e leituras sísmicas, né, a fim de melhor estudar e compreender o impacto de terremotos leves nos edifícios da cidade. Então, esse banco de dados pode ser disponibilizado até publicamente, né, a fim de tornar ali a vida dos cidadãos e conhecedores do cuidado em preservar o histórico da cidade, né, e a realização prática desse serviço, no entanto, requer a instalação desses sensores nos edifícios e arredores, e sua interconexão com um sistema de controle, né, uma central. Outro exemplo aí é a gestão de resíduos, coleta de lixo. Esse está totalmente fora aí da nossa realidade, porque nem coleta diversificada aí de lixo a gente tem. E mesmo que a gente coloque assim na porta da nossa casa, o caminhão do lixo vai virar tudo junto lá no caminhão, e é isso mesmo. Então, nesse caso, o uso de recipientes de lixo, né, inteligentes que detectam o nível ali da carga e permite uma otimização da rota dos caminhões coletores, né? Com isso, pode reduzir ali o custo da coleta de lixo e melhoria da qualidade de reciclagem, né? Para este caso, o IoT deve conectar os dispositivos finais, que são os recipientes de resíduos inteligentes, para um centro de controle, onde um software de otimização processa os dados e determina ali o gerenciamento ideal de coleta a ser efetuado pela frota dos caminhões. No caso aí, imagina um sensor que vai detectar quando o container lá do lixo vai estar cheio, aí o caminhão vai lá e busca, entendeu? Em vez de fazer uma coleta periódica ali. Aí tem o exemplo da qualidade do ar, né? Até certo ponto, uma IoT urbana pode fornecer meios para monitorar a qualidade do ar em áreas lotadas, parques ou trilhas de preparação física. Desta forma, as pessoas podem sempre encontrar o caminho mais saudável para atividades ao ar livre. E a realização desse tal serviço requer ali que sensores de qualidade do ar e poluição sejam implantados em toda a cidade e que os dados do sensor sejam disponibilizados publicamente aos cidadãos. Monitoramento de ruídos, também já falado. O ruído aí pode ser visto como uma forma de acústica, né, de poluição, tanto quanto o óxido de carbono para o ar. Não sei se vocês já jogaram aquele SimCity ou Cities Skyline. Sim. Lá tem um monte de exemplificação de sensores, né? Sensores de ruídos, aonde que é bom botar a área residencial. Você tem que ter uma organização na hora de fazer o zoneamento lá para não calhar de colocar a zona residencial do lado da industrial, né? Senão eles reclamam do barulho. Tem como botar sensor sísmico ali, para ver sensor de chuva, tem uma porrada de coisa, maneiro. Maneiro. Então, as autoridades, né, já emitiram ali leis para reduzir essa quantidade de ruído no centro da cidade em horas, né? E esse serviço pode, portanto, aí, melhorar o silêncio das noites da cidade e a confiança dos proprietários de estabelecimentos públicos. Embora a instalação de detectores de som ou microfones ambientais é bastante controverso, né? Devido a questões de privacidade, né, que pode escutar alguma conversa privada e tal. Então, isso aí está sendo muito questionado ainda. Temos também o exemplo do tráfego congestionado, né? Já existem alguns sistemas implantados atualmente, no Google Maps, por exemplo, porém se busca uma unificação de sensores, né? No Google Maps, eu acho que utiliza ali mais a questão do calor, e com o IoT, assim, nas Smart Cities, eles querem uma unificação de sensores, que seria um monitoramento de tráfego, realizado usando capacidade de detecção e GPS instalados em veículos modernos, né? Mas também adotando uma combinação de qualidade do ar e sensores acústicos ao longo de uma determinada estrada. E essa informação é muito importante para os cidadãos, né? Para o deslocamento de serviços ali emergenciais, quando necessário, né? Ou para planejar também com antecedência a rota para algum lugar da cidade. Então, o último exemplo aí que eu deixei aqui é o consumo de energia da cidade, né? Vocês falaram também, mas eu vou citar uma parte importante.
Monitorar ali o consumo da energia de toda a cidade permite que as autoridades e os cidadãos obtenham uma visão clara ali da quantidade de energia exigida pelos diferentes serviços, né? Iluminação pública, transporte, semáforo, câmeras de controle, aquecimento, resfriamento de edifícios públicos e assim por diante. Pois permitirá ali identificar o principal consumo de energia e definir prioridades para otimizar o seu comportamento, né? O exemplo, dentro desse exemplo, são os operadores de iluminação pública, né, que serão equipados com um dispositivo móvel que podem localizar ali o poste de luz que requer intervenção, tipo emitir comandos de atuação ali diretamente aos nós, né, de IoT conectados à lâmpada e sinalizar ali o resultado da intervenção para o sistema central, que pode rastrear ali cada único poste de luz e, portanto, otimizar ali o plano de manutenção, né? Agora, o que está por trás desses exemplos, né? Quais dispositivos? Aí entram os servidores back-end, né, localizados aí num centro de controle, onde os dados são coletados, armazenados e processados para produzir valor agregado, né? Em princípio, esses servidores de back-end não são obrigatórios para um sistema de IoT operar adequadamente, embora eles se tornem um componente assim, fundamental de uma IoT urbana, onde eles podem facilitar o acesso aos serviços de Smart City e dados abertos por meio de infraestruturas de rede, né? Então, os sistemas de back-end, comumente considerado para interface, né, com alimentadores de dados IoT, inclui o seguinte. E lá estão os sistemas de gerenciamento aí de bancos de dados. Esses sistemas estão no comando de armazenar a grande quantidade aí de informações produzidas pelos sensores. Então, passamos para a interface de ERP, né, que é Enterprise Resource Planning, né, é responsável aí por centralizar todos os processos do seu negócio. E ali estão os sistemas também de gerenciamento de banco de dados, que coletam os dados gerados pelo IoT e permitem uma gestão ali mais simples, né, da quantidade enorme de dados coletados, tornando possível ali separar os fluxos de informação com base sobre sua natureza e relevância e facilitando ali a criação de novos serviços. Aí logo depois tem os gateways, né, cuja função aí é interconectar os dispositivos finais, né, para a principal infraestrutura de comunicação de sistema, e tem a função de interface a tecnologia de camada de link restrita, né, usada nos sensores nuvem com tecnologia WAN tradicionais, usadas para fornecer ali a conectividade com os servidores centrais do back-end. E, finalmente, na periferia ali dos sistemas IoT, encontramos os dispositivos encarregados de produzir os dados a serem entregues ao centro de controle, né, que geralmente são chamados aí de nós da IoT. Para finalizar aqui a minha fala, nesse experimento da Padova Smart City, eles utilizaram, né, os nós de IoT sem fio em postes de iluminação, que também são equipados com sensores de temperatura e umidade, que fornecem os dados sobre as condições meteorológicas, e um nó também equipado com sensor de benzeno, né, que é o C6H6, que monitora a qualidade do ar. Então, os nós de IoT geralmente são alimentados por pequenas baterias, embora a conexão de uma rede de baixa energia seja necessária pelo sensor de benzeno. Então, a embalagem dos sensores foi projetada levando em consideração ali os requisitos específicos desse caso de uso, né? Na verdade, os nós dos sensores aí foram hospedados em um escudo de plástico, né, transparente, que protege as peças eletrônicas, né, de fenômenos como chuva ou neve. Embora essa caixa de plástico ela permite a circulação de ar e luz para a correta medição da umidade, temperatura e intensidade de luz. E cada poste é geograficamente localizado no mapa da cidade, exclusivamente associado ao nó IoT anexado a ele, né? No caso das lâmpadas, o monitoramento ali do correto o correto monitoramento é realizado através de sensores fotômetros, né, que medem diretamente ali a intensidade de luz emitida pelas lâmpadas em intervalos regulares de tempos ou mediante a solicitação, né?
Então foi isso aí que eu obtive conhecimento de sensores através desse artigo. Espero que tenha esclarecido um pouco aí para vocês. Encerro minha fala por aqui, tá bom? Beleza, valeu, Bruno. O Bruno citou um ponto importante que me acendeu até um alerta aqui, que é o fato de você não adianta você só instalar sensores isoladamente em partes distantes da cidade, não. Você tem toda uma estrutura por trás que você precisa desenvolver a nível de cidade para que você tenha essa resposta. Esse centro, por exemplo, esse centro de controle de back-end, se você não tiver uma conexão viva da cidade, se você não tiver esse repasse de informação, esse trânsito, essa conexão que transite essa informação em tempo real, não adianta que você vai ser smart pela metade. Então, não vai ser smart de nada, né? Você tem que ter uma conexão boa, você tem que ter uma estrutura interessante de rede para que você tenha que esses dados consigam se falar e que isso se torne, que isso não chegue à mesa, né? Que chegue na tela do celular do cidadão ou na tela do centro de controle, é um dado defasado, um dado que não tem mais relevância porque ele perdeu a pertinência temporal dele, né? Enfim, valeu, Bruno. Eu só vou fazer uma conclusão, até porque o professor no outro trabalho disse que seria interessante que, como os artigos não são tão novos, que a gente revisitasse, que a gente visitasse, né, essas informações que a gente tratou, para saber se teve alguma implementação nova desses estudos de caso, se alguma coisa foi desenvolvida. Eu fui procurar sobre a cidade de Pádua para ver se isso foi aplicado na prática, e no Google não tem nenhuma informação nova. Você tem referências novas a esse artigo antigo, como se isso que a gente estivesse falando agora entrasse no Google. A gente está falando de um artigo de 2014, mas não tem informações novas relacionadas a isso. Isso efetivamente foi implementado. Eu vi que teve uma feira, teve uma feira, acho que não há muito tempo, uma feira de inovação, que, assim, não quer dizer que tenha a ver com isso, mas que, assim, se ainda estão preocupados com esse tipo de coisa, é sinal que ainda tem ainda uma semente ou alguém tentando se movimentar para que isso vá para frente, né? Em relação ao todo, às smart cities e a internet das coisas, eu não vou falar em quebra de paradigma, mas eu vejo que tem um avanço muito forte na popularização desses dispositivos. Quando você tem quando você permite que as pessoas tenham esse tipo de coisa nas suas casas, você consegue ter um controle maior e tudo mais. Assim, e aí você entra no dilema de proteção de dados, na privacidade e tudo mais, e que é algo que hoje em dia está muito mais em voga do que efetivamente o trânsito de dados para facilitar a vida das pessoas, né? Como você tem muitos interesses por trás desses dados, aí ainda tem esse dilema que deixa tudo um pouco mais complexo, né? Não é tão fácil assim você implementar, sair catando dados de todo mundo e jogar isso para frente. Não. Além de você não ter o interesse público de buscar os dados para melhorar a vida das pessoas, de você não ter estrutura e tudo mais, você ainda tem um interesse privado muito forte e o interesse privado não interessado em melhorar a vida. Ele pode até, na página da missão da empresa, falar que é melhorar a vida dos outros, mas a gente sabe que tem interesses financeiros por trás, então não é tão fácil você ter acesso a esses dados, né? Então você tem uma discussão de legislação, GDPR na Europa, LGPD no Brasil, que faz com que isso seja um pouco mais delicado do que só, vou pegar os dados aqui, vou integrar com o celular, vou integrar com o carro. Então é um pouco mais complexo, né? A discussão ela vai se modulando conforme o tempo vai passando e, assim, ainda no meu ponto de vista ainda é uma utopia, né? Ainda não está perto do que as pessoas planejaram, projetaram em 2014. Mas, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Por mim, tranquilo aqui, finalizou. Beleza. Alan, Bernardo, querem falar mais alguma coisa?
Não, por mim tá ótimo. Já até se estendeu bem, né? Coitado do Eu- professor. Por mim também, fechou. Beleza. Então é isso. Essa é a nossa apresentação. Qualquer dúvida, é só mandar no WhatsApp que a gente responde, tá? Vou parar a apresentação aqui.